impossível. Somente Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada a temer. Nada a temer. Tudo é possível. Nada temer. Senhor nosso Deus, nós cantamos esse corinho porque nós cremos em Ti, ó Pai. Porque nós cremos em Tua palavra. Porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, ó Pai, que não muda. Os tempos mudam, as pessoas mudam, mas o Senhor não muda, Pai. O Senhor é um Deus que não tem sombra de variação, Pai. O Senhor é perfeito. E nós estamos aqui nesta manhã, ó Pai, buscando subir na estatura de um varão perfeito. Queremos, Senhor, a cada dia viver para Ti. Queremos a cada dia, Senhor, viver uma vida que, se o Senhor vier hoje, possamos estar preparados. É claro que queremos ir no arrebatamento, ó Pai, mas também temos a consciência que devemos viver hoje, ó Deus, e estar preparados para a Tua vinda, porque não sabemos a hora em que o Senhor nos levará daqui desta terra. Estamos aqui para cumprir um propósito, Senhor, e sabemos que o diabo tenta todo dia impedir, ó Pai, este propósito. Mas, ó Deus, a Tua igreja, a Tua noiva, ela prevalecerá contra todo o inferno. Ela prevalecerá, ó Deus, contra os espíritos que operam nesta era, Senhor. E em Ti nós estamos firmados, meu Deus. Pedimos o perdão de todas as nossas falhas e fraquezas. E pedimos que o Senhor nos ajude nesta manhã. Essa é a minha oração que faço a Ti, ó Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, que é o amor, né? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11, do verso 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Agora, somente mais uma escritura. Mateus capítulo 5, versículo 48 somente. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Meu tema para essa manhã é a estatura de um varão perfeito. É o que você está vendo aqui na pirâmide. É claro que a estatura de um varão perfeito, ela é universal, porque o corpo de Cristo, ele é universal. Deus abençoe, irmão Fábio. O corpo de Cristo, ele é universal. E antes de eu ler esta mensagem, a estatura de um varão perfeito, eu achava que ninguém conseguiria subir esse degrau da estatura de um varão perfeito e chegar até a pedra de coroa. Mas o profeta disse que é individual. Porque, na verdade, ontem eu ainda estava ali em Blumenau pregando sobre a fé de Jesus Cristo. Porque tudo que está aqui na pirâmide, eu não consigo ter, você não consegue ter. Na verdade, é Ele que coloca em nós esta fé, esta paciência, esta virtude. Você não consegue ter de você mesmo, porque quando fala de fé, que é a base da pirâmide, se fala da fé em Jesus. E todos aí fora dizem que tem fé. Quando o profeta chegou na casa de uma pessoa que dizia que tinha fé, ele mandou mexer ali o braço, um negócio que estava pendurado ali. Ele mandou mexer aquilo e a moça disse, não, irmão Brando, eu não vou fazer isso, porque isso é espiritismo. O profeta disse, não, isso é pura fé. Na mensagem fé é substância, ele diz, isso é pura fé. Porque, na verdade, nós não conseguimos mover nada. É Ele que move por nós. Nós não conseguimos fazer nada, é Ele que faz por nós. Mesmo a Bíblia diz, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, isso aqui, nada que está aqui é meu, é seu. É Ele que coloca em nós. Até mesmo a fé, que nós sabemos que ela é a revelação e é a base da pirâmide, é a fé de Jesus em nós. Essa fé que está aqui. Não é a fé em Jesus, porque aí fora também as pessoas acreditam em Deus e dizem que creem em Deus. E quando você encosta a palavra e mostra para a pessoa quem é o Deus verdadeiro, elas acham que Jesus é uma coisa e Deus é outra. Mas nós sabemos que o único Deus verdadeiro, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? A estatura de um varão perfeito é a obra do Espírito Santo na vida de um cristão que já começa lá no mundo. Ele te tira do mundo, te tira da confusão religiosa, te coloca na palavra, te coloca a fé dele e vai acrescentando na tua vida, na minha vida, o que falta. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Abram a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Depois de Efésios, é Filipenses 1, 6. Está escrito assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E quando você ouve a palavra, você está sendo aperfeiçoado. Claro que tem que vir dos 5 ministérios. Se não vir daí, não tem perfeição. Porque os 5 ministérios
são para o aperfeiçoamento dos santos. Por isso que eu não creio muito em pastor isolado. Eu creio em pastor que recebe o evangelista, o mestre, outros pastores, para você e eu ouvirmos. Porque dali vem boa coisa para mim, vem boa coisa para você. E se é filtrado pelo ministério, porque também não é todo mundo que você tem que ouvir, porque existem muitas doutrinas erradas aí fora que saíram da mensagem, porque na verdade a mensagem ela é pura, mas o diabo luta todo dia contra essa mensagem para que ela seja impura. E para que ele luta para que ela se denomine, seja uma denominação. Mas a mensagem ela não pode se denominar, porque a mensagem é Cristo na minha vida, é Cristo na tua vida. Cristo saiu fora da denominação. Então, por isso ela não pode se denominar. Amém, queridos? Aquele que começou a boa obra, ela começa Deus colocando em você a fé dele. Né? Tirando o mundo de você, tirando a confusão religiosa e colocando em você a fé. Fé para quê? Fé para vencer o mundo. Fé para ter a revelação do que eu estou fazendo aqui no mundo, do que você está fazendo aqui no mundo. Amém, queridos? E fé, o profeta diz que é revelação. Quando você tem a revelação da palavra, então, a palavra, ela não fica só na sua mente. A palavra, ela sai do papel e se manifesta na minha vida, na tua vida. Por causa da revelação. Senão, você tem a mensagem só na letra. E você tem a Bíblia também só na letra. E a Bíblia diz que a letra, ela mata. Mas é o Espírito que está nessa Bíblia que faz eu viver, que faz você viver, da palavra. Por isso a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da Bíblia ela tem que sair para dentro de mim o Espírito da Bíblia, não a letra da Bíblia, porque se for a letra da Bíblia, então você vê o que você está vendo aí fora. Batista puxando para um lado, presbiteriano puxando para o outro, assembleiano puxando para o outro, e grupos da mensagem, grupos independentes da mensagem, que o profeta disse na mensagem o sinal, que eles ficariam piores do que as denominações. Eles colocaram 3 coisas dentro da mensagem: catolicismo, que é adorar o irmão Brana, espiritismo, que é acreditar que o irmão Brana vai voltar, e também o protestantismo dentro da mensagem, que é a mesma coisa que a denominação faz, que se você não falar em língua em todo culto, Deus não falou. Se você não pular, não gritar, não rolar, Deus não falou. Eu creio no falar em língua, eu creio no gritar, eu creio no pular, mas tudo dentro da ordem. Eu creio no Pentecoste, eu creio numa experiência com Deus, mas eu não creio no protestantismo. Eu não creio no pentecostalismo denominacional, que todo culto tem que se rolar, tem que se gritar. Eu creio no amém, porque o profeta disse que a fé intelectual, ela argumenta muito com a palavra. Isso e aquilo, e nunca crê em nada. Mas a fé da alma, ela não duvida, ela diz amém, é verdade para a palavra. A fé da alma, a fé intelectual, ela não vai conseguir viver a palavra. Ela vai se encher, como os teólogos estão se enchendo. Mas enchendo o quê? A alma? Não, enchendo a mente. Como no mundo intelectual também. O profeta diz, eu prefiro pregar para um pagão inculto. O que é o pagão inculto? É melhor pegar para um iletrado. Nada contra você estudar, se formar, fazer uma faculdade. Mas quando a tua mente está cheia de muita coisa, de intelectualidade, Deus tem que romper aquilo. Agora, recente, se converter, só esperando o pastor chegar para se batizar, um delegado de polícia, lá de Blumenau. Veja como que Deus é poderoso. É um milagre. Porque além dele estar com a mente dele cheia de muita coisa, e de crime, e de tanta coisa, Deus teve que romper aquela intelectualidade e conceder a ele a revelação da palavra. E ele disse, estou só esperando o pastor vir para me batizar. E tudo que você fala da palavra para ele, não é.
Eu estava procurando isso. Não é esse batismo mesmo. Não é essa Santa Ceia mesmo. Não é essa fé mesmo de Jesus que eu quero na minha vida. E tudo que você fala, ele concorda. Isso é um milagre. Ore por ele, porque a mulher dele já pegou até faca para ele. Quer pegar o irmão Helenildo, que foi o que evangelizou ele. O irmão Helenildo não pode mais ir lá. Ela é da Assembleia de Deus e tem cargos lá, e isso e aquilo. Eu disse, olha, irmão, minha mãe também era. Minha mãe também era, e meu pai levou ela só no amor divino. Não falou nada, porque também ele não sabia de nada. E levou ela só no amor divino. Ela teve um sonho com um profeta, segurando a Bíblia, e disse, está vendo esse homem aqui, ó? Esse é meu profeta. E ai de ti se tu não crer nele. Teu marido já está seguindo a mensagem desse profeta. A mensagem desse profeta prepara a noiva para subir no arrebatamento. Aí ela chegou com meu pai e disse, olha, eu não vou mais para a Assembleia. Mas por que tu não vai? Não, depois eu te falo. Não quis dar o braço a torcer, ainda estava durona. Não, depois eu te falo, porque a Bíblia fala que a mulher tem que ser obediente ao marido, né? Então eu vou te seguir lá. Ela nem sabia onde meu pai estava indo, mas Deus já sabia de todas as coisas. Amém. E hoje a minha mãe é uma cristã mesmo, da mensagem. Existe um caminho a percorrer até chegar à perfeição. Abra sua Bíblia, porque a estatura de um varão perfeito é para chegar até a perfeição. Tem partes, eu falei, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Tem partes, eu estava lendo essa mensagem e eu percebi algo. Queria compartilhar com os irmãos, que até determinado ponto da estatura de um varão perfeito, Deus não te cobra a perfeição. Porque você está novo ainda, você é menino, você não entende muita coisa. Mas vai chegar em um ponto da pirâmide que ele vai te cobrar a perfeição, o profeta disse. Eu vou ler aqui, não vou me antecipar. Porque é uma caminhada, né? E todos nós já fomos criança como a pequena Sofia, mas depois que você cresceu, já é outra história. Não é verdade? Eu falei Hebreus. Vocês estão acordados aí? Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então você vai caminhando, e Deus vai fazendo uma base. E essa base, que é a fé, ela tem que ser sólida, ela não pode ser fraquinha, não. Quando você vai fazer uma casa, dependendo do tamanho que você vai fazer essa casa, e vai ser essa casa, porque Deus sabe o nível espiritual de cada um, a base tem que ser forte. Não é verdade? E o que é a base? Fé. A estatura de um varão perfeito, parágrafo 76. Qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então começa a crescer, começa a acrescentar algo sobre este fundamento. Agora, na construção de uma casa se necessitam certas classes de material. E o irmão Wood e alguns dos carpinteiros aqui nos poderiam dizer como construir uma casa. Porém, eu vou lhes dizer como construir sua casa espiritual, onde pode morar Deus. Ele quer morar em você e quer que você seja semelhante a Ele. Ele quer que você reflita seu ser. Amém, queridos? Então veja que esta fé, este fundamento é para você ser semelhante a Ele. Agora, como que você vai ser semelhante a Ele, crendo numa parte da palavra? Não tem como você ser semelhante a Cristo, porque Cristo é toda a palavra. Mateus 4,4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Por isso que na Bíblia está escrito, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará o quê? Vocês lembram do versículo?
ele encontrará o quê, irmão Loreci? Fé na terra. Ele encontrará fé, mas quando está falando de fé, está falando também daquilo que você e eu cremos. Porque o adventista, ele crê. O assembleiano, ele crê. O macumbeiro lá, ele crê naquilo que ele acredita. Lá naquele Estado Islâmico, né, que eles estão matando as pessoas, em nome da religião deles, eles creem em alguma coisa lá para fazer aquilo. Estão crendo, e a fé deles é aquilo. E vai pregar o evangelho lá para ver se você consegue. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra. Aí o profeta diz assim: quando o Filho do Homem vier, ele encontrará pessoas que crerão em toda a sua palavra. O profeta disse, ele não vai encontrar todo mundo, não. Não é todo mundo que vai crer em toda a palavra, não. Quem vai crer em toda a palavra e viver toda a palavra, diz o profeta, só quem conseguirá crer e viver em toda a palavra é a noiva do Cordeiro. Amém. São os eleitos, porque não é a fé em Jesus, é a fé de Jesus em mim, em você. Amém. Para fazer uma base, para poder crescer perfeitamente. Amém, querido? Então, dependendo do teu professor, você vai bem na escola. Mas se ele te ensinar errado acerca da tua fé, por isso que quando a pessoa vem para a mensagem, meu Deus, o Miro disse que quase me batia uma época, que ele não entendia nada, que eu começava a falar. A Elisa ainda entendia, porque a gente fazia culto de jovem, né, irmão? Mas ele ficava quase doido comigo, que eu queria, na verdade, transmitir aquilo, mas você não pode chegar com tudo. Quem me ensinou isso foi o Miro. Você não pode chegar com tudo, você tem que dar aos poucos. Olha, toma aí um. O que você dá para a Sofia, irmão Guilherme? Você dá um, quê? Banana, maçãzinha raspada, e não dá coisa pesada. Né? Você vai dando coisa devagar, vai, até que chega um momento que aguenta comer lá um mocotó, né? Uma feijoada, uma coisa mais pesada, você aguenta comer, mas tem coisa que a criança não aguenta comer mesmo, não adianta você dar, vai fazer mal. E a gente tem a tendência de colocar tudo de uma vez numa pessoa, e não é assim. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Na proporção que você vai ouvindo a palavra, a tua fé ela vai crescendo em Deus. Amém. E o profeta disse que quando você aceita a palavra, dentro de você brota uma pequena luz. Uma luz pequena, mas você vai ouvindo a palavra e essa luz vai crescendo dentro de você, até você ser, como diz a palavra, a luz do mundo. Mas uma pequenina luzinha é uma pequena dose de fé em mim e em você. Amém, queridos? Amém. Então, a fé é a base da construção, porque sem fé é impossível. E o justo, ele vive da fé. O profeta disse que uma das piores coisas que o diabo pode colocar em uma pessoa é o medo. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele foi, até andou, até teve contato com o sobrenatural, mas depois teve medo. Porque a presença de Deus, ela não te dá medo, ela te dá coragem. A presença do diabo, sim, te dá medo. E você pensa que você vai perder o emprego, você pensa que não vai conseguir pagar aquela conta, mas se posicione na palavra para ver. Confie em Deus para ver. Diga, não, aquele negócio vai dar certo, sim. Porque quando Davi, ele derrubou aquele gigante Golias, ele disse, não, eu já vou cortar a cabeça dele já. Pode ver que ele já estava contando vitória antes de jogar a pedra. Porque a verdadeira fé mesmo de Jesus Cristo em mim e em você, você já conta a vitória antes.
Porque o profeta disse que Deus ele não vai te dar a tua benção. Ele já te deu a tua bênção. Só que você vai ter que tirar o diabo do teu caminho. Você acha que o diabo vai querer que você seja abençoado? Principalmente materialmente, porque uma das raivas do diabo em relação a Jó foi porque Deus tinha abençoado ele materialmente também. Aí Deus disse, viste meu servo Jó? Aí o diabo reclamou e disse, mas também, né? A casa que o Senhor deu para ele, os filhos que o Senhor deu para ele, o dinheiro que o Senhor deu para ele, assim também, até eu vou lhe servir. Deus disse, pode tirar tudo dele, só não tira a vida. Tu vai ver como ele vai me servir. Mesmo sem nada, porque Jó não estava apegado à vida material. E eu e você também não temos que estar apegado à vida material. Se Deus te der, amém. Mas se Ele não te der, da mesma forma, você vem aqui e adora Ele em espírito e em verdade. Porque na verdade Ele vai te dar, porque Ele é teu Pai. Na verdade Ele vai me dar. Só que você não deve estar apegado como o jovem rico. Porque a era é materialista. A era é do consumismo. Tem que ter sim. Mas dentro de uma dose. E tudo dosado vai bem, né, amados? Fé é uma revelação. Agora, a fé na palavra de Deus, ela produz o quê? Depois da fé você encontra na pirâmide o quê? E virtude é? Força. Você encontra força. Aonde você vai encontrar força? Você vai encontrar força em um homem? Você consegue tirar daquele homem força? Apesar que aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela tirou de um homem, mas aquele não era qualquer homem. Aquele era o nosso Deus. Não é verdade? É ali que você vai buscar força. É em quem? É em Deus. Porque sem força você não levanta nem da cama para trabalhar. A força de Deus. Sem a força de Deus, jovem, você não consegue vencer o pecado. Sem a força de Deus, você não consegue vencer a você mesmo. Sem a força de Deus, ou seja, você não consegue fazer nada. Sem mim, nada. Então você tem força, é Ele que te dá força. Amém? Quando o homem diz, eu não posso, o profeta diz que o Espírito Santo veio para tirar da nossa vida o eu não posso. Porque quando você está em Cristo, diz a palavra, tudo posso. Eu não gosto daquela tradução naquele, porque Jesus não é um sujeito oculto. Eu gosto da tradução, posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Tem que dizer quem é que te fortalece, porque naquele, né, irmão Fábio, naquele, mas quem é naquele? Naquele. Quem é o naquele? É um sujeito oculto? Não, esse naquele tem nome. É o Senhor Jesus. Que me fortalece. E quando você pensa que as tuas forças elas vão embora, na verdade, Deus ele faz essa força vir quando você está fraco. Parece que está fraco. Que na verdade a força dele faz a gente ser forte. 2 Coríntios, abra a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, do verso 7 ao 10. 2 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 10. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, porque Paulo teve muitas revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse, a minha graça te basta, porque o meu poder, a minha força, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
Está sendo injuriado? Faz parte. Nas necessidades? Faz parte. Nas perseguições? Faz parte. Nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Você pensa, tem pessoa que a gente olha assim e diz, é muito fraquinho, né? É muito fraquinha, né? Não vai dar conta. Não vê aquela irmã tá ali, ó. Tá ali na oração, tá no jejum, tá na igreja, tá firme. Passa ano, entra ano, aquela irmã tá ali cada vez mais forte. Entra ano, sai ano, aquele irmão tá cada vez mais forte. Achei muito bonito uma vez uma palavra que o irmão Felipe me falou. Ele disse, olha, o cristão, não sei se tu lembra disso, ele disse, o cristão ele tem que ter uma constância na vida. Lembra dessa palavra? Não lembra? Constância. A Bíblia fala, o que é ser constante? É você permanecer, embora tenha luta, embora tenha dificuldades, embora as coisas aqui na terra não estão indo muito bem, mas no céu as coisas estão indo muito bem. E se o céu está em você, tudo vai mudar. Acredite, porque tudo vai mudar. Então, fé produz força. E depois que você obtém a força de Deus, para quê? Para vencer a carne, para vencer o pecado, para vencer as coisas que o diabo oferece, você pula um degrau na estatura de varão e vai para o conhecimento. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Eu estou falando sobre a estatura de um varão perfeito. Você acha que você pode ser perfeito? Sim ou não? Se você olhar para a carne, você vai dizer não. E realmente na carne não. Tu não consegue ser perfeito. Mas se tu olhar para Cristo, tu consegue ser perfeito. E a Bíblia diz, sede vós. Então, se a Bíblia fala, então é porque Deus nos deu condição de ser. E de chegar até o final. Amém, queridos? Não foi Lutero que disse, quando eu olho para mim, eu não consigo ver como eu me salvar. Né? Eu não sei como que eu vou me salvar. Se eu tenho tantas falhas e fraquezas, como eu vou me salvar? Quando eu olho para mim, eu não vejo como eu me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como eu me perder. Se você olhar para Cristo, para a graça, pelo que Ele já tem feito por você e está fazendo, porque às vezes o nosso erro é isso. Só olhamos para trás, é bom de vez em quando olhar no retrovisor ali, né, irmão Everton? Tem um retrovisor lá para ver se a carreta não está em cima. De vez em quando, mas você não fica ali toda hora, né? Senão, se ficar toda hora olhando no retrovisor aqui, que vai no carro, o que acontece? Você vai sofrer acidente. Você olha de vez em quando, que aí você olha para trás e vê o que você era, e quando você vem para o presente, você vê, Deus fez muita coisa já na minha vida. Deus tem me transformado, Deus tem me mudado. Que o que eu fazia lá atrás, hoje eu não faço mais. E quem é que está fazendo isso? É o Espírito Santo. Não tenha dúvida. Eu falei, Isaías capítulo 1, e eu estou subindo na estatura de um varão perfeito aqui na pirâmide. Já falei de fé, um pouco de força, e agora quero falar sobre o conhecimento. Isaías 1, 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Porque essa palavra ignorante, parece uma palavra forte, né? Você diz, é tão ignorante. E dizem até uma palavra pesada, né? Burro. É burro. Mas, na verdade, o burro, me disseram que o burro não é tão burro assim, não. O burro mesmo, né, irmão? Tu me contou a história. Ele não é tão burro assim, não. Se você trate bem o burro, se tiver um burro. Porque se você tratar mal, né, irmão Lorici? Irmão Zé, que gosta de animal. Se você tratar mal aquele bicho, uma hora ele vai esperar para te dar-lhe um coice.
Então trate ele bem, porque ele não é tão burro assim não. Agora, ignorância não é uma palavra também forte, porque você a pessoa é ignorante. Não, ignorante é que ignora, né? Ele está ignorando, ele não quer saber. Ele não quer saber. E sem esse saber, a gente comete muitos erros. No tratar com as pessoas, no trabalho cometemos erros, porque a Bíblia, irmãos, ela é um livro completo. Ela te ensina como tratar as pessoas. No trabalho, em casa, na igreja, por onde você quer, por onde você anda, a Bíblia te ensina tudo. Agora, se não tem o conhecimento, aí a gente vai fazer a coisa errada. Não é muito bom, irmã, quando você tem a receitinha lá do bolo? Ah, tem que colocar isso, tem que colocar o quê? Farinha e não sei o quê. Não é muito bom, irmão, quando você sabe o que você está fazendo dentro da sua área, né, irmão Everton? Vai dirigir uma carreta e diz, olha, eu vou para tal lugar. Uma vez eu viajei com ele e disse, não, isso aqui eu já conheço, porque eu já tomei um café aqui com a minha esposa, com a minha família. Então ele já sabia o caminho, ele sabia o que ele estava fazendo. E quando não sabe, irmão? Quando tu entra numa cidade que tu não conhece nada, e é uma cidade grande, tem coisa mais triste? Quem já teve essa experiência? De entrar num caminho que você diz, mas para onde vai? Cadê a placa? Para isso, Deus enviou as placas. Para isso, Deus enviou um pastor verdadeiro, um profeta verdadeiro, um apóstolo verdadeiro, um mestre verdadeiro, um evangelista verdadeiro, para te apontar para onde? Para um homem? Para uma igreja? Não, para te apontar a Cristo. Amém. Esse aqui é o caminho, irmão, e você vai sendo ensinado nesse caminho. Então, Deus se queixou, o povo não quer saber de aprender. Abra a Bíblia e veja como é importante o conhecimento para crescer espiritualmente. Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, 7. Olha como a Bíblia fala sobre a sabedoria, sobre o conhecimento. Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento. Como você vai adquirir o conhecimento sem ler a Bíblia? Mas eu não gosto. Mas é o costume. O brasileiro não tem costume de ler. Não gosta de ler. Não gosta de ler? Então faça igual o irmão Ismael. Ouça, né, irmão? Ouça. Ligue lá o som e fique escutando a voz do profeta. Porque é nos dias da voz do sétimo anjo. Escute uma mensagem. Escute uma pregação. Pegue a Bíblia. Coloque ela em áudio, então. Eu não consigo ler. E escute. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Escute e veja se você não vai crescer espiritualmente. Amém, queridos? Então, você tem fé. E depois da fé você tem? Olha aqui para a pirâmide. Você tem? Força. E depois? Conhecimento. E depois do conhecimento você tem? E o que é temperança? Quem sabe me dizer aqui? Eu já falei uma vez. Controle de si próprio, tá certo? O que mais? Fala, Ron. Controle, equilíbrio, dose certa para... Quando você vai fazer uma comida, você pega e coloca 1 quilo de sal lá. Deixa eu pesar esse sal aqui para ver o que vai dar. Duvido você comer depois. Pega açúcar e derrama lá. Não, é um pouco de sal. Ainda tem que ter uma mãozinha leve, né? Tem uns que tem a mão pesada pro sal. Gosto de um sal? Quem gosta de sal aqui, levanta a mão. Ninguém? Então tudo bem, de saúde. Sal, açúcar, tudo na dose, né? Quando vai no carro, vai colocar o óleo, é numa dose, tudo vai andar de carro, você corre numa certa velocidade, porque eu já andei com o indivíduo da mensagem, não daqui, não era nenhum daqui. Quando eu morava na Palhoça, que ele saiu daqui,
e eu vi o ponteiro chegar a 180 km por hora, e eu disse, olha, o anjo já saiu daqui, ó, há muito tempo, e tu diminui essa velocidade que eu acho que tu está ficando doido. Ei, irmão, diminui, eu tenho família ainda para criar. Diminui, tu está com o pé muito pesado. Eu acho que quando tu morrer, vão fazer uma necrópsia, vão cortar teu pé e vão examinar, vão ver que tem chumbo dentro. Vão ver que tem 1 quilo de chumbo em cada lado. Pode parar, baixa essa velocidade aí. 180, quem já correu com um indivíduo com 180? Você sabe o que é 180, irmão? Passa um cachorro, passa alguma coisa correndo lá, já era. Já pode ir direto para o céu ou para outra parte. Que está 180, está transgredindo a lei dos homens, e o cristão não é transgressor da lei dos homens, muito menos da lei de Deus. Então faltava nesse indivíduo o quê? Temperança. Era desequilibrado, e aquele ali era doido mesmo. Agora, mas Jesus faz os doidos ficar bom da cabeça. Né? Agora ele está bem bom da cabeça. Eu estou falando de temperança. Vamos ver aqui o que o profeta fala sobre temperança. 136, da estatura de um varão perfeito. Esta temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para o que toma o álcool, ao menos neste caso. Esta é temperança bíblica. Temperança do Espírito Santo, porque estou dizendo, tudo que está aqui na pirâmide é o Espírito Santo que coloca em nós. Temperança do Espírito. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne. Mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo. E isso significa como controlar a língua. Eita, coisa difícil, hein? Eita, coisa difícil. Diz que o indivíduo foi lá no cemitério e viu uma caveira com a língua de fora, né? E foi olhar e de repente perguntou para a caveira, ô caveira, quem foi que te matou? Aí ela só apontou o dedo assim, ó, e disse, a língua. Como controlar a língua e não ser um charlatão? Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Porque ontem eu estava dizendo para o irmão, as pessoas nervosas têm uma parte que é boa, sabia? Que uma pessoa nervosa tem um lado bom. Você sabe qual é? Você lembra que eu falei aqui uma vez? Ou esqueceram? Não tomaram um memorial? Qual é a vantagem de ser nervoso? Tem alguma vantagem? Diga sinceramente. Sim ou não? Ou não tem nenhuma vantagem? Tem? Qual? Estamos em uma escola. Hã? O profeta disse que toda pessoa nervosa, ela tende a ser espiritual. O profeta mesmo era nervoso. Ele tende a ser espiritual. Então use isso para o bem, não use para o mal. O nervoso, ele tende a ser espiritual. O nervoso, ele tende a ser zeloso. Ele tende a ser preocupado, principalmente com as coisas de Deus. Quando ele é de Deus, quando ele quer Deus, e quando ele não quer, ele é uma bomba andando aí. Ele é uma bomba que está armada, que não mexa, que uma hora vai explodir. Né? Então, o nervoso, ele tende a ser espiritual, e esse é o lado bom. Mas o outro lado do nervoso, qual é? O profeta disse que o nervoso, a pessoa nervosa, que tem um temperamento explosivo, que explode por qualquer coisa, e toda vez que a pessoa explosiva, nervosa, explode, ela dá o primeiro passo para a insanidade, porque é quando a pessoa explode que ela faz muita besteira e se precipita nas suas atitudes e no seu falar. E essa palavra precipitação, sabe o que significa? A palavra precipitação significa precipício. E quando a pessoa cai num precipício, só tem duas coisas. Ou morre ou se arrebenta tudo. Não tem jeito de cair de um precipício e não se arrebentar tudo. Então, o lado nervoso de uma pessoa bom é que a pessoa tende a ser espiritual. O lado ruim é que o temperamento explosivo, com o temperamento explosivo, a pessoa faz muita besteira.
Mas o que a temperança do Espírito faz? Coloca esse temperamento em equilíbrio. Faz esse homem nervoso ser como Pedro, que no dia do Pentecostes foi lá e disse, saiba, ali estava um homem nervoso, ali estava um homem com temperamento explosivo, mas agora controlado pelo Espírito Santo. Então ele disse, saiba com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí ele estava com coragem também, porque a pessoa nervosa tem coragem. E ele estava falando para quem? Para a gente que queria matar eles. Porque antes do Espírito Santo, eles estavam todos escondidos, antes de receber o Espírito Santo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles não tiveram mais medo de nada, porque o Espírito Santo é o que te dá coragem para encarar a vida e passar por cima dos obstáculos. Mas você precisa de temperança, até para fazer a comida, para dirigir o carro, para falar com o esposo, para falar com a esposa, porque não é o falar, é como que você fala, até com uma criança. Se você fala com voz grossa, ela já faz becinho, né? Já chora. O timbre de voz, né? A maneira que você fala. Então, existe o falar e existe como falar. Existe fazer o arroz e existe o como que você faz esse arroz aí, né? Então, existe o como. E se você usa o como, você vai no equilíbrio. Não, eu vou dirigir a 80, 100, né? Tá bom, né? Tá ótimo. Corri muito ontem, irmão Laureci. Tava bom, né? Ali, não vou matar ninguém, não vou me matar. Vou tranquilo e vou chegar no caminho. Não precisa eu ir a 180 por hora. Amém, queridos? Então, temperança é isto, é o equilíbrio. E não perder a paciência, porque é uma coisa que falta às vezes na gente, né? Paciência, a gente não quer. Imagina Moisés saindo do Egito com quantos milhões de pessoas? 2 milhões, e tinha mulheres grávidas, diz o profeta. Tinha velhinho. Imagina, irmão Juan, tu sendo Moisés, ter que esperar a irmã lá com 9 meses. Como é que anda uma mulher com 9 meses? Pode correr? Não pode. Devagar. Né? E o velhinho, então, com 80 anos, com 90, com uma bengalinha. E tu sendo Moisés, Guilherme, como é que tu vai esperar ele? Bora. Não, tem que esperar ele, né? Então o irmão está chegando, espera ele, tem paciência com ele. Depois da temperança, Deus te acrescenta a paciência. Mas eu quero ler, antes de falar sobre paciência, ainda falando de temperança, abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, o espírito do medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Para ter moderação tem que ter temperança. Para ter moderação. Porque senão eu tomo 2 Coca-Cola por dia, de 2 litros, se eu não tenho temperança. Se eu não tenho temperança, eu como, minha esposa faz como é aquilo que tu faz? Pudim, e eu como aquele pudim só eu, sozinho. Eu como uma pizza só eu. Alguém faz isso aqui ou não? Ninguém. Então, precisa de temperança, precisa de moderação. Essa moderação é do Espírito Santo, te faz moderado em tudo. Aí você pode ampliar. Eu falei aqui da pizza, da velocidade, da Coca-Cola, mas tem mais coisa aí, né? Da internet, do WhatsApp, e que mais? Que mais que tem?
que precisa de moderação? Muita coisa. Aí você amplia. Amém, queridos? Depois de fé você tem? Vamos falar. Você tem? Virtude. Depois de virtude você tem? E depois de conhecimento você tem? E depois da temperança você tem? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Quem tem paciência aqui, diga amém. Amém. Quem tem paciência, diga amém. Amém. Olha, não é todos. Mas Jesus ensina como ser paciente. Tiago capítulo 5. Vamos aqui. Não estou achando aqui. Me ajudem. Achei. Tiago é depois de Hebreus. Capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eu escutei uma vez uma mulher lá no meu trabalho dizer, olha, eu não quero mais ser cristão porque eu esperei tanto Jesus vir e ele não veio. Não vai vir. Você veja a cabeça das pessoas, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera. Você planta, você tem que esperar. Vinha o sol, vinha a chuva. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deus teve paciência comigo e eu tenho que ter paciência também com as pessoas. Deus teve paciência quando você estava lá no mundo. Deus teve paciência quando você estava fazendo tudo errado, né? Então nós devemos também ter paciência uns com os outros. E é o que falta nessa era, porque nós vivemos na era dos impacientes. Experimenta parar um pouquinho só para manobrar o teu carro, para entrar numa vaga e alguém estiver atrás de você, você vai ver que o cara já vai te meter uma buzina. E se você parar um pouquinho assim, para pegar alguém assim numa via, é rápido, é só para a pessoa entrar, você já vai levar-lhe um buzinaço bem grande, porque a pessoa não tem paciência para nada. Mas essa paciência eu não tenho. Essa paciência você não tem. Ele coloca a paciência dele em você. Por isso é a estatura de um varão perfeito. E é a estatura de Cristo. Tudo que está aqui tem que ser Cristo, que tem que colocar em mim e em você. Depois da paciência, nós temos deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. A estatura de um varão perfeito. Agora, aqui, na piedade, há uma cobrança para mim e para você. Até aqui, Deus não te cobrava de ser perfeito, não. Deus não te cobrava, eu não sabia disso. Ele não cobra, porque você está crescendo. Mas quando chega na piedade, então existe uma cobrança para quem acredita que chegou até a piedade. O que é a piedade? Diz o profeta. Quem lembra? Ser como Deus. Agora, como que você vai ser como Deus? Você já chegou até aqui. Olha o que o profeta fala. 224. Vamos ver o que é piedade. 224. Piedade quer dizer temor de Deus, ou seja, ser como Deus. Depois de ter fé, virtude, ciência, temperança, paciência, então seja como Deus. Você diz, aí vem o choque, né? Como eu vou ser como Deus? Parece que não tem como ser como Deus. Mas escute. Você diz, irmão Brana, eu não posso fazer isso. Eu não posso ser como Deus. Escute.
Não desanime, sim, o pode fazer. Você crê no profeta ou não? Deixe-me ler das Escrituras para ver se você deve ser como Deus. Porque o profeta não ia falar isso se não tivesse base nas Escrituras. Amém, queridos? Você sabe como a Bíblia diz? Sois deuses? Jesus disse em São João 10, 34. Porque todas as coisas que estão em Deus estão em você. Agora, Jesus, falando nas bem-aventuranças, diz: sede vós, pois, perfeito. O que é isso, perfeito? Como o Pai que está no céu. Agora, já temos subido até o 6º degrau para ter que fazer isso. Todas estas coisas têm que ser acrescentadas primeiro. E logo quando chegamos até aqui, quando você chega até a piedade, quando chegamos até aqui, Ele exige que sejamos perfeitos. Você crê nisso ou não? Amém. Agora, por que o profeta está falando isso? Abra a Bíblia em São João capítulo 10. Mas veja que para chegar até aqui, você subiu a estatura do varão perfeito. São João capítulo 10, versículo 34 e 35. São João 10, 34 e 35. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Jesus estava falando com os fariseus. Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Então, a Bíblia nos chamou Deus. Existe um Deus verdadeiro. Qual é o nome dele? Senhor Jesus. Mas quando ele está em você, o profeta diz na mensagem, o Messias, você se torna, porque Adão era aqui na terra um pequeno Deus. Ele tinha o poder da palavra falada. Ele falava e as coisas aconteciam. Mas o diabo veio e tirou ele deste Éden, que dava a ele o poder da palavra falada. Mas nós estamos voltando para o nosso Éden novamente, porque o primeiro Adão ele caiu, mas o segundo Adão ele não caiu. O tríplice propósito de Deus: se revelar para a humanidade, se manifestar em nós, mas também levar a sua noiva para um Éden restaurado. E lá você vai poder falar a palavra falada e a coisa vai acontecer. Então você vai ser um pequeno Deus. E aqui na terra você já prova um pouco daquilo que já está em você, se você é um pequeno Deus. Você fala a palavra e a coisa acontece. Você experimente falar a palavra. Se você está triste, diga: sai tristeza, que venha a alegria na minha vida. Você fala a palavra e a coisa se manifesta. Sai isso, sai aquilo, vai falando a palavra. Porque você vai ouvindo, vai chegar um momento do aperto. Quem ficar para o aperto, quem ficar quando o concílio apertar, quando nós não vamos poder comprar nem vender, então você ouve a palavra hoje e vai armazenando aquilo que você tem ouvido, até a tua fé, é só uma fé, mas ela vai chegar num ápice para se cumprir aquilo que o profeta disse, que Deus, Ele dará a fé suprema para a hora suprema. Que hora suprema é essa? Quando quem ficar vivo aqui sofreu o aperto, você não vai poder comprar nem vender, mas você vai falar a palavra e a coisa vai acontecer. Por isso, ele exige, na piedade, ele exige que sejamos perfeitos. Porque Deus é perfeito, mas essa perfeição não está na minha carne, essa perfeição está quando você olha para Cristo. Quando você olha para a palavra, quando você aceita toda a palavra, quando você não tem dúvida da palavra. Amém, queridos? Mais aqui um pouco sobre piedade. 246. Aleluia.
Louvado seja Deus. O que é um ídolo? Um ídolo não é ali eles não fazem ídolo de estátua, isso e aquilo. Na verdade, um ídolo é a perversão, diz o profeta, daquilo que Deus queria fazer comigo e com você. Você sabia disso? Vou ler aqui. Agora, os pagãos se prostram diante dos ídolos, deuses imaginários, e em sua imaginação creem que este Deus imaginário lhe responde. Isso é paganismo, é romanismo. Eles se prostram ante toda a classe de imagem. Tem a Santa Cecília, Deus de altares e tantas outras coisas, e se ajoelham ante estas coisas, e em verdade creem nisto em sua imaginação. Que tipificação do verdadeiro Deus vivente! Porém, quando nós, não numa maneira imaginária, nos prostramos diante de um Deus vivente, uma virtude vivente, uma ciência vivente, uma paciência vivente, uma piedade vivente, um poder vivente, vindo por meio do Deus vivente, nos converte numa imagem vivente, a estatura de Deus. E que fazemos? As mesmas coisas que fez Jesus, caminhando como Ele caminhou, fazendo as mesmas coisas que Ele fez, porque não é uma coisa imaginária, mas uma realidade manifesta. Agora, esta é a casa no qual Deus mora, não num grande edifício com um sino ali na torre alta, um corpo no qual Deus pode morar, andar, ver, falar, operar. Amém! Uma instrumentalidade vivente de Deus, Deus caminhando com 2 pés em você. Então, quando você entender isso, que o Deus vivente está dentro de você, o profeta diz que quando a noiva entender isso, então ela será um exército invencível. Porque não é você que vence, é Ele que vence por você. Você não consegue fazer nada, tudo que você conseguiu até aqui, foi Ele que conseguiu por você e para você. Você crê assim ou não? Amém? Estou chegando aqui para o final. Até o meio-dia vocês almoçam. Depois de piedade tem o amor fraternal. Vamos aqui. A estatura 229. Agora bem, chegando à perfeição, em 7º lugar, a Bíblia diz: a piedade é o amor fraternal. Quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se você no lugar do outro irmão. Oh, coisa difícil isso, né? Por isso está aqui em cima. Quando você vai evangelizar, se coloque no lugar daquela pessoa, se fosse você. Como você gostaria que a pessoa te evangelizasse? Se você vai falar mal de uma pessoa, e se estivesse falando mal de você, você gostaria que estivesse falando mal de você? Então o profeta diz: ponha-se no lugar do teu irmão. Aí ele cita uma escritura que eu quero citar aqui com vocês. Difícil também de se cumprir, por isso é difícil de chegar até o amor fraternal. Mateus 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes. E quanto dá 70 vezes 7? Eu sou ruim de matemática. Hã? Pensou? Mas a pessoa faz uma coisa para mim. Eu não gosto mais dele. Não vou mais falar com ela. Faz uma coisa para mim. Eu não perdoo.
Eu não perdoo. Isso eu não perdoo. Ah, tu não perdoa? Se não perdoa, não pode entrar no céu. Se não perdoardes a ofensa do teu irmão, não pode entrar. E ele fez uma coisinha. Ele já fez para ti 99,9. Já orou por ti, já jejuou por ti, já te ajudou, já te apoiou, já fez alguma coisa por ti, e às vezes ele dá um tropeção, você, em vez de segurar ele, termina de colocar o pezão para ele cair logo de uma vez e se esborrachar. Então, 70, quanto que eu falei? 70 vezes 7. Perdoar. Perdoar o irmão. Então, mas tem gente que diz assim, eu não posso perdoar. Eu não consigo perdoar. Isso eu não perdoo. Aí vai ser, quando você chega aqui, ó, e parece que é uma coisa simples, né? Aqui, ó, pode ver que o amor fraternal, depois do amor fraternal vem a pedra de coroa. Mas a pedra de coroa, ela vai vir. E quando que ela vai vir? Quando Jesus vier. Mas quando ele vier, essas coisas têm que estar em nós. E a última, que é o amor fraternal, é você estar com o teu coração limpo com qualquer pessoa. Ah, mas ele fez para mim, mas eu perdoo ele. Ah, mas ela fez para mim, mas eu perdoo. Ah, mas ela fez, mas eu perdoo. E quando, pode ver, todos os cultos, já observei, o pastor fala isso aqui. Toda vez que um marido, ou esposa, ou amigo, alguém aqui pede o perdão, o diabo sai correndo lá para a rua, sai fora. Não fica, aqui fica uma atmosfera, olha, você pode pedir qualquer coisa, quando você pede perdão para alguém, e aí inclui todo mundo, amigo, todo mundo, em todo canto, porque a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos os homens. Eu não morro de amor por uma mulher que tem lá no meu trabalho, que ela vive lá com outra mulher e trabalha lá. Mas também eu não desrespeito ela. Ela chega, bom dia, está aqui o trabalho, vou-me embora, ela fica trabalhando e eu vou-me embora. Mas eu já tentei, ó, como a gente faz, ó, porque ela vive com outra mulher. E ela fez uma coisa muito pesada comigo. Ela me mostrou a foto da mulher que ela vive e achava que eu ia bater palma. E aí eu fui mostrar de onde vinha aquilo. Aí fiquei quase 3 ou 4 anos sem falar com ela. E agora Deus disse para mim, tu não pode ser assim. Tu és um cristão. Então, trata ela do jeito dela. Teve que morrer lá a mãe do meu colega lá, que morreu. E aí ela gostava muito dele. Um que veio aqui, quem vocês lembram? O Joel. A mãe dele faleceu. E eu tinha que falar para ela, que dar o recado que a mãe do outro tinha morrido. E eu não falava com ela. E aí Deus disse, tu vai falar porque tu é um cristão. Isso não é atitude de cristão. E aí eu disse, olha, a mãe do fulano lá morreu. Ai, meu Deus. Aí desde lá, cada um na sua, sabe? Trato bem, respeito, ela me respeita. Eu sei a vida que ela vive. Mas eu não quero mal ela. De repente, um dia posso até convidar ela para vir aqui na igreja. Vocês estão preparados para receber ou não? Porque tem mais essa que Deus está cobrando. Pessoas assim, pessoas que estão na prostituição, drogados, mendigos, vocês estão preparados para receber? Jesus foi atrás dessas pessoas. Como nós vamos receber essas pessoas? Assim? Assim, dando a mãozinha assim, aí depois deixa para o irmão Guilherme, que ele que é o evangelista. Deixa para o irmão Marcos. Eu não vou convidar para tomar um chimarrão. Deus está nos levando para isso, para chegar à estatura de um varão perfeito, para não sermos cristãos legalistas nem extremistas, mas para sermos filhos de Deus. Se perdoardes aquele que vos se você perdoa aquele que te ofende, por certo Deus também vai te perdoar. E quando você libera o perdão para as pessoas, Deus libera o amor dele no nosso coração. Amém, queridos? Então, se teu irmão pecar, se lembra que você pode perdoar ele ainda 490, né? Então, se ele fez uma coisinha só, não, isso aí, ainda tem ainda, hein? 490 ainda para perdoar ainda. Ih, está longe. Você veja que as coisas de Deus são, né, irmão? Vamos para o final? Amém? Eu posso ir até meio-dia.
Ora, só 2 falaram. Agora, na construção, já vou terminar. Agora, na construção deste edifício, esta estatura, começamos com o fundamento da fé, logo virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E agora, que fazer? Estamos esperando a coroa, o qual é amor, porque Deus é amor. E Ele é quem controla tudo e é a potência de cada uma dessas coisas. Sim, Senhor. Agora aqui no desenho, entre cada degrau, há umas ondas, que são o Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldá-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Aleluia. Quando o homem ou mulher possui estas coisas, então veja que é individual, então desce a pedra que coroa e o selo e o sela no reino de Deus, o qual é o Espírito Santo. Logo a palavra vem dali, se manifesta através de cada um destes seres, forma este ser completo, um tabernáculo do Deus vivente, um exemplo vivo do cristianismo, o que Cristo foi. Estas pessoas são porque sua vida está aqui e eles estão em Cristo, e suas próprias vidas estão mortas e escondidas com Cristo em Deus e seladas por meio do Espírito Santo. Você se considera morto e logo nasce por meio da fé e logo virtude, e estas outras coisas são acrescentadas até que uma perfeita imagem vivente de Deus. Não é maravilhoso? Aleluia. Então, o selo do Espírito Santo quer dizer que você é uma pessoa destinada ao céu. E aí a pedra de você cumpriu esses requisitos. Você cumpriu, ele em você. Então a pedra de coroa vem e sela. E quando ele te sela, ele te leva para um reino restaurado. Para o Éden restaurado. Amém, queridos? Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Incline a sua fronte. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor enviou para este tempo uma mensagem. E essa mensagem, ela está nos aperfeiçoando a cada dia, Senhor. E não foi à toa que o Senhor colocou na Bíblia e nos ensinou através de um profeta o que é chegar à estatura de um varão perfeito. Nós sabemos que nós estamos no fim de todas as coisas, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra, ela está nos aperfeiçoando. Se porventura algo desta pirâmide, Senhor, está faltando em nós, coloca em nós, Senhor. Se está faltando a Tua fé, coloca em nós a Tua fé. Se está faltando virtude, Pai, em nós, coloca a virtude. Coloca a temperança, a piedade, o amor fraternal, Senhor, porque nós queremos viver uma vida que Te agrada. Tira da nossa vida tudo aquilo que não Te agrada. Nos ajude, Senhor, porque eu creio que o Senhor vem buscar uma noiva perfeita. Eu creio que o Senhor vem buscar um povo que crê em toda a Tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor vem buscar uma noiva, Senhor, que está subindo na estatura de um varão perfeito. Sabemos que o Teu corpo, ele é universal, mas em cada lugar o Senhor tem uma partícula da Tua noiva. E isso é individualmente, Senhor, falando, porque cada um de nós, Senhor, temos que lutar. Temos, ó Deus, que subir a cada dia, Senhor, nessa estatura, porque, meu Deus, o Senhor nos predestinou para levar uma vida correta. O Senhor nos predestinou para viver aqui na terra a Tua vida, Senhor. E o Senhor não viveu qualquer tipo de vida. O Senhor viveu uma vida perfeita, Senhor. Pai, nos ajude nessa parte. Ajude nosso pastor. Ajude nossas irmãs, nossos irmãos, Senhor, para que possamos, Senhor, chegar naquilo que foi pregado nesta manhã. Dá-nos um dia abençoado, meu Deus. Dá-nos um culto abençoado logo mais à noite, Pai. E aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. E nos prepare
Se o Senhor vier, Senhor, neste dia, que eu possa estar preparado, ó Pai. Mas, Senhor, se o Senhor está preparando esses irmãos para encarar, meu Deus, o que vem aí na frente, Senhor, aquele pequeno aperto, dê a eles, Senhor, aquela fé que o Senhor falou através do profeta, que o Senhor nos daria, aquela fé suprema para a hora suprema, Pai. E isto só vem quando nós ouvimos a Tua palavra. Esta fé suprema só vem, ó Deus, quando estamos sendo aperfeiçoados, Pai. Nos ajuda e que a Tua palavra se torne viva em nós, ó Pai. Que não venhamos viver essa mensagem só na letra, mas que possamos viver no espírito da Tua palavra, Senhor. Confirma esta oração, Senhor, e dá-nos um dia abençoado. Nós te pedimos no nome de Jesus.